Uma boa noite a todos os companheiros, confrades do Centro Espírita Sagrada Família, agradecendo essa oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês, nesta segunda-feira, 19 de abril de 2021, ainda vivendo esse momento de isolamento social, de estarmos fazendo as nossas atividades de divulgação doutrinária de forma virtual, mas como costumo dizer, estamos longe fisicamente, mas próximos espiritualmente, pelas correntes do pensamento. Vamos fazer a nossa prece de abertura, elevando o pensamento ao Cristo, aos seus mensageiros, que possam nesta noite estar nos inspirando as melhores reflexões sobre a temática que será desenvolvida, pois estamos aqui como aprendizes da Boa Nova, do Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, trazendo a sua mensagem libertadora de consciências, que, lembrando as palavras do Cristo, conhecereis a verdade vos libertará. Então, amigos, aqui estamos nesta noite, para abordar o tema a prisão de Pedro. Essa temática, ela tem como texto base uma mensagem do livro Vida e Obra e Ato dos Apóstolos, do memorável Caibá Schutel. E, evidentemente, Caibá Schutel, ele faz comentários em cima de passagens do livro Atos dos Apóstolos. Para quem não conhece, o livro Atos dos Apóstolos, ele constitui um dos 27 livros do Novo Testamento. Se atribui a sua autoria a São Lucas, um dos evangelistas. Escreveu o Evangelho de Lucas. Se acredita que ele tenha escrito também essa obra Vida, Atos dos Apóstolos. Que, na verdade, essa obra retrata muitas passagens do cristianismo primitivo. Logo após o retorno do Cristo ao mundo espiritual, ele deixou o seu colégio apostólico, os seus discípulos, para disseminarem a sua mensagem. Então, Atos dos Apóstolos foca basicamente em acontecimentos, na ação missionária de dois apóstolos. Paulo, pregou o evangelho aos gentios, aos não-judeus, e Pedro, o apóstolo Pedro. E exatamente a nossa palestra em cima da prisão de Pedro. Por que Pedro foi preso? Como ocorreu essa prisão? A gente lembra o próprio Jesus. Jesus foi julgado, crucificado, por trazer uma mensagem libertadora, uma mensagem de amor, de paz, de fraternidade, que contrariou muitos interesses políticos, interesses das classes sacerdotais, da religião dominante da época. E o mesmo aconteceria com os seus continuadores. E Pedro é uma figura de proa do Evangelho. Lembramos aqui que Pedro foi o primeiro apóstolo que Jesus escolheu, quando ele chega à beira do lago de Genezaré e diz a Pedro: vinde ser agora pescadores de homens. Então, espalhar o Evangelho entre os homens. E Pedro automaticamente atende ao pedido de Jesus, e com as suas características de temperamento forte, foi um grande discípulo, um grande mensageiro do Mestre. Tanto que Jesus falou: sobre essa pedra construirei a minha igreja. Igreja no sentido de assembleia de crentes, daqueles que comungavam dos ideais de Jesus. Então é justamente nessa peregrinação cristã que vai ocorrer esse fato da prisão de Pedro. Isso está relatado no livro Atos dos Apóstolos, onde se assinala que vieram, Pedro estava pregando junto com João, que é um outro grande apóstolo do Cristo, discípulo amado, mais jovem dos apóstolos. Então Pedro estava pregando na cidade de Jerusalém. O local onde se deu essa prisão
nesse contexto de Jerusalém, que era a capital, né, o centro de toda a cultura, a religião judaica. Então, Jerusalém é uma cidade muito importante. Então, Atos registra que vieram os sacerdotes, o capitão dos templos e os saduceus, e lançaram mão deles, quer dizer, de João e Pedro, e os encerraram na prisão. Porque já havia essa perseguição aos discípulos do Cristo. Como o próprio Cristo foi preso, julgado, crucificado. E aqui nós temos que destacar essa perseguição e essa prisão feita pelos representantes do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era o tribunal máximo do judaísmo, constituído de tanto de sacerdotes, que faziam todos aqueles rituais do templo, os doutores da lei, os chamados escribas, os anciãos. Então, nesse tribunal é que se estabeleciam as diretrizes para a vivência da religião judaica, o mosaísmo, que a gente sabe que é a primeira revelação. Então, todas as questões eram aí arbitradas. E o Sinédrio é que julgava todos os atos, se estavam em coerência ou não com a lei de Moisés. Tanto que Jesus foi preso e foi apresentado também ao Sinédrio, numa conluio aí com os romanos, para poderem prender e matar o Cristo. Mas não seus ideais, a sua doutrina que se espalhou pelo mundo de uma forma fabulosa. E inclusive Atos dos Apóstolos registram que nesses primórdios, né, nós estamos falando aí do ano 60, 70, depois do nascimento da era cristã, 30 e poucos anos após Jesus voltar ao mundo espiritual. E Atos dos Apóstolos registram, né, que os que acreditavam na palavra de Pedro já chegavam a 5.000 pessoas, só naquele círculo ali imediato da sua pregação em Jerusalém. Então, o cristianismo estava se firmando. Os cristãos estavam crescendo em números, em congregações, em comunidade, e isso incomodava a casta sacerdotal da época. Eles vão ser presos e depois levados diante do Sinédrio, desse tribunal religioso dos judeus. E Pedro vai com João ser apresentado ao Sinédrio, onde estão, como eu falei, os anciãos, os sacerdotes, e ali se destacam Caifás e Anás. À época de Jesus, o sumo sacerdote, o sacerdote máximo, né, era Caifás. E agora, na época de Pedro, nós vamos ver Anás, que era genro de Caifás, porque era uma coisa vitalícia ser esse sacerdote passado para a descendência, os familiares. Então, quando Pedro chega diante do Sinédrio, como um dia Jesus esteve lá, ele vai ser interrogado. Com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Quer dizer, pregar o evangelho, pregar a boa nova. Pedro, cheio do Espírito Santo, isso está colocado lá em Atos dos Apóstolos. Vocês sabem que estar cheio do Espírito Santo é ser portador da mediunidade, é ter essa capacidade de se fazer intermediário, intérprete da espiritualidade superior, que aqui é chamado dentro, né, da linguagem bíblica do Espírito Santo. Mas nós sabemos que são os espíritos, individualidades espirituais que davam apoio a esse movimento cristão. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, responde: hoje somos interrogados aqui no Sinédrio acerca do benefício feito a um enfermo e do modo como foi curado. Veja a sabedoria de Pedro, tanto que os evangelhos relatam que eles ficaram impressionados com a forma inspirada como Pedro falava, né, quando souberam que eles eram indoutos, eles não tinham uma cultura religiosa, eles não eram doutores da lei, eram simples pescadores, mas falavam inspirados, movidos pela espiritualidade, pelos mensageiros espirituais do Cristo. Então vejam que o Sinédrio, essa casta sacerdotal, estava acusando Pedro, por querendo prendê-lo, porque ele estava curando, ajudando uma pessoa enferma. Isso é
lamentável. E isso exatamente ocorreu com Jesus. Nós vamos ver em determinadas passagens do Evangelho que Jesus vai ser muito criticado por curar, por trabalhar no dia de sábado. Nós vamos ver nessas passagens aqui do Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, versículo 23, e também no capítulo 3, versículo 6, quando o evangelista Marcos assinala que os discípulos de Jesus, eles vinham, né, numa ação missionária e passavam num campo. E ali havia um campo de trigos, e aí eles resolveram colher umas espigas, né, de trigo, de milho, para poderem depois se alimentar. E aí os fariseus, porque nós já falamos aí, saduceus, fariseus, eram seitas dentro do judaísmo. Eles, né, mantinham essas seitas. Então, após eles presenciarem os discípulos do Cristo fazendo esse trabalho no sábado, eles foram dizer a Jesus: por que fazem eles no sábado o que não é lícito? Porque eles diziam que não era lícito fazer nada no sábado? Porque está lá no primeiro livro do Pentateuco mosaico, que é o Gênesis, é colocado que após Deus ter criado os céus, a terra, fez toda a sua criação, no sétimo dia, Deus descansou e abençoou o sábado. Daí essa tradição de não se fazer nada no sábado, que até hoje nós temos algumas correntes religiosas que não fazem nada no sábado. Agora me perguntem, se Deus é um ser onipotente, onisciente, se Deus, como Jesus diz, né? O Pai trabalha desde sempre, como é que Deus pode descansar? O descanso é um conceito humano. Veja como a gente quer atribuir a Deus características humanas. É um Deus antropomórfico, com a forma humana. Então, isso tudo é uma grande simbologia. Então, Jesus vai redarguir aos fariseus. O sábado não veio à existência por causa do homem, e sim o homem por causa do sábado. Ou seja, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Porque o novo mandamento que Jesus trazia, rompendo com determinados aspectos da lei civil mosaica, ou a interpretação muito literal da Bíblia, era a lei de trabalho, de amor ao próximo. O amor ao próximo, ele deve estar acima de qualquer formalismo religioso. Porque o que esses sacerdotes têm muito, né, em todas as épocas até, é muito formalismo. É uma religiosidade muito voltada para fora. Mas a essência é deixada de lado. Então, o amor, a prática da caridade, ele tem que estar acima de tudo. Não existe lugar e momento para a gente fazer a caridade, fazer o bem ao nosso próximo. Por isso que Pedro falou: por que eu estou sendo questionado e julgado, né, por auxiliar um enfermo, tentar curar um enfermo? Após isso, inclusive, Jesus, logo após esse episódio, ele cura um homem na sinagoga, um homem que tinha uma mão ressecada, ressequida, certo? E Jesus fala, inclusive, está lá registrado em Atos dos Apóstolos, em São Marcos. É lícito no sábado fazer uma boa ação ou fazer uma má ação, salvar ou matar uma alma? Ou seja, Jesus estava colocando justamente isso que nós falamos. O mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós temos que colocar a prática do bem acima de qualquer formalismo religioso. E registra o evangelista Marcos. Então, quando Jesus faz essas considerações, os fariseus saíram, então, e começaram imediatamente a entrar em concerto, quer dizer, em conluio contra ele, com os partidários de Herodes, a fim de destruí-lo. Ora, gente, se fizeram isso com Cristo, certamente iriam fazer essas perseguições com os seus discípulos. Então, retomando essa questão, aí eu abri esse parêntese para fazer esse paralelo entre o que Jesus sofreu e o que os seus mensageiros sofreram, o que nós sofremos. Nós que hoje, em pleno século XXI, queremos praticar essa caridade, colocar esse amor ao próximo, essa essência religiosa, da religiosidade,
acima de qualquer formalismo, de qualquer culto externo, somos muitas vezes perseguidos, né? Julgados, mal avaliados. Então, essa discussão entre Pedro e os sacerdotes vai continuar. E é interessante que aí eles dizem: ameacemo-los para que não se divulgue mais entre o povo, não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Então, todo aquele que passava a falar ou a exemplificar o evangelho, eles eram perseguidos, porque como nós vimos, né, 5.000, o cristianismo começava a penetrar em todas as camadas da sociedade. Aquela religião praticamente ali feita, né, nos rincões da Judéia, da Galiléia, depois ela vai se espalhar pela Palestina, o próprio Império Romano um dia vai constituir o cristianismo como a religião oficial do Império. Então, esses são os primórdios. Esses são os tempos em que a mensagem cristã estava se afirmando e se diferenciando do judaísmo. Porque Jesus foi um judeu. É verdade que ele partiu das tradições mosaicas, mas ele mesmo disse: não vim revogar a lei, vim dar cumprimento. Mas ele veio trazer um mandamento maior, uma nova aliança. A própria ideia de Deus que Jesus vem trazer é de um pai, de amor. E não é uma mensagem apenas para um povo supostamente eleito, mas é uma mensagem para toda a humanidade. Então nós vemos isso principalmente através de Paulo, que levou o evangelho para os não-judeus, essa universalização do cristianismo. Jesus, a mensagem cristã, a boa nova, vem para todos os povos, e não somente para um povo, que supostamente foi um povo eleito, ou para uma casta, ou para castas políticas, sociais. Não é isso. A mensagem do Cristo é para todos. É uma mensagem de libertação espiritual para alcançar todas as criaturas. Aí Pedro vai redarguir com aquela sua impetuosidade: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E é um exemplo para nós darmos testemunho, não apenas através da palavra, mas do nosso exemplo, do nosso comportamento, do que das verdades que já descobrimos, daquilo que julgamos ser mais correto, uma compreensão dos mandamentos divinos. Então, todos nós temos esse direito de testemunharmos, de levarmos essa mensagem aos nossos irmãos sem imposições, sem radicalismos, como eles queriam fazer, impor uma determinada religião. Isso é intolerância religiosa. É aquele fora da igreja, ou fora desta daquela igreja não há salvação, que gera divisões, gera antagonismos, guerras entre religiões, como nós vimos historicamente. Continua Pedro: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Porque naquela época era preciso ter coragem. Muitos apóstolos, o próprio Pedro, um determinado, rezam as tradições que vai morrer crucificado. E ele pede para morrer crucificado de cabeça para baixo. Porque ele não se sentia digno de morrer como Cristo, desencarnar como Cristo desencarnou. Então ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Então era preciso ter essa coragem moral para enfrentar a essa súcia, a esses que não queriam que a mensagem do bem, da fraternidade, do amor se espalhassem no nosso planeta, chegasse até as criaturas para consolá-las. Então, é aí que Caibá Schutel vai assinalar no seu livro Vida e Atos dos Apóstolos justamente essa luta da casta, da classe sacerdotal contra os apóstolos, contra os mensageiros do Cristo. E ele diz, Caibá Schutel: para os sacerdotes, os apóstolos são os perversores da consciência. São magos, feiticeiros, estão com o demônio, imagine. Porque aqueles que contrariavam seus interesses, porque ele manter as criaturas presas àqueles rituais, àqueles sacrifícios, era altamente rentável. O templo de Jerusalém, na sua grandiosidade, ali milhares de pessoas frequentavam o templo diariamente, rendiam aqueles tributos, aqueles sacrifícios, só podiam sacrificar com os animais que eram cevados ou
abençoados por esses sacerdotes, então se vendiam pombos, milhares de pombos eram sacrificados, e outros animais como, né, ovelhas, que eram mais valiosos, mais ricos. Então isso tudo é uma indústria muito rentável, gente, como até hoje é. A exploração religiosa rende muito dinheiro, infelizmente. Então, esses homens não interessavam a mensagem que pregasse a igualdade, a fraternidade, a ligação direta com Deus. Continua Caibá Chuta, os sacerdotes de todos os tempos. E aí ele vai falar o sacerdotalismo hebreu, né, o levita, o sacerdotalismo da tradição da Igreja Católica, dos romanos, o sacerdotalismo da tradição protestante. Todos eles, em todos os tempos, têm-se como representante de Deus na Terra. Olha, a gente aprende com a doutrina espírita que a lei está na consciência. E Jesus disse, devemos amar a Deus em espírito e verdade. Quando a mulher samaritana vai perguntar a ele, né, onde é que deveria cultuar a Deus, Jesus disse, em qualquer lugar. Não só nesse monte, mas em Jerusalém, em toda parte, devemos amar a Deus, cultuar a Deus em espírito e verdade. Né, no altar da nossa consciência. Então não precisamos de intermediários, supostos intermediários, supostos representantes de Deus que não têm um comportamento moral ilibado para, né, representar o Criador, o Pai maior. Então Caibá diz que só eles querem se julgar sábios, virtuosos e santos. Eles é que são os perfeitos. E se nós formos observar isso, no início do cristianismo, ainda quando Jesus estava no seu apostolado, Jesus vai se opor, criticar, interpelar essa casta sacerdotal. A todo momento nós vamos ver a luta de Jesus contra essa cúpula religiosa dominadora, elitista, que não queria ver o bem do povo, não queria fazer a libertação, a conscientização espiritual, mas simplesmente dominar aquelas pessoas, explorá-las. Então nós vamos ver, por exemplo, em Mateus, no capítulo 23, algumas passagens lá colocadas. Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Isso é Jesus falando. Todas as coisas que vos disserem, observai-as e fazei-as. Mas não procedam em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. É aquele velho ditado, né, que a gente tem que cuidar. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Quando há hipocrisia, quando há dissimulação. Jesus sabia que eles eram dissimulados. Continua Jesus alertando contra esses falsos religiosos. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Nós vemos aquela passagem do óbolo da viúva, né, que em praça pública existia lá um local chamado gasofilácio, onde as pessoas doavam, né, esmolas. E os fariseus, os saduceus chegavam, né, com aquela pompa, aquelas roupas, toda aquela liturgia, e doavam altas somas, mas para se exibirem socialmente. Ele não estava ali doando por ato de caridade, de compaixão pelo seu semelhante. Né? Tanto que Jesus ressalta que a viúva chega ali e doa o óbolo, uma pequena quantia, mas foi de grande valor, porque ela dava com amor, com generosidade, muitas vezes do que lhe faltava. Essa moeda que ela dava, certamente ia privá-la um pouco mais de dar alimento para os seus filhos. Mas Jesus ressaltou a humildade e a sinceridade de coração da viúva, em contraste com a pompa, né, com o cerimonialismo, a arrogância dos sacerdotes. E ama os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. São orgulhosos, são vaidosos. Então Jesus já criticava, Jesus já combatia essa religiosidade velha, de fora, né, para dentro e não de dentro para fora. E dizia com muita propriedade: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Pelo menos foi traduzida dessa forma, né, a palavra hipócrita. Então Jesus falou com muita energia, não para entrar em conflito destrutivo com esses seres, mas com muita franqueza para alertar para essa dissimulação, essa postura religiosa manipuladora. Pois quer devorar as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, que eles ficavam muito tempo ali orando, mas não era para comer tudo que tinha.
É tipo aquela pessoa que vai chegar em casa, né? Aqueles cerimoniais que tem na igreja e tudo, e ali é servido uma mesa alta. Então as pessoas muitas vezes estão mais preocupadas em comerem que em orarem. Era assim com os saduceus. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Né? Com a medida que julgares, serás julgado. Com ferro fere, com ferro serás ferido. Porque eles tinham maior responsabilidade. Porque eles conheciam os mandamentos. Mesmo os mandamentos da lei mosaica. Né? Tem mandamento: não matarás, amarás a teu Deus de todo o teu coração. Mas eles não cumpriam. Eles viviam das aparências, de rituais, de sacrifícios, de cerimoniais, de liturgia, de sacramentos. Tudo isso, gente, que oprime. O mais importante é amar. Não é? Ai de vós, hipócritas, dizia Jesus, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos. É o sepulcro caiado com cal, aquela cal branca, mas dentro está cheio de imundície e de podridão. Exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estão cheios de iniquidade. Então Jesus ali procurava desmascarar essa falsa religiosidade. E é justamente isso que Caibar Schutel traz para aquela época dele, década de 40, e para hoje. Essa ação atual do sacerdotalismo permanece na essência a mesma coisa. E não é isto que também observamos na época atual, em que o sacerdotalismo protestante romano desenvolve uma atividade guerreira, belicosa, e nós vemos historicamente se matar, se perseguir em nome de Jesus. As cruzadas que mataram milhões, as guerras religiosas, as perseguições que resultaram da Inquisição, os chamados hereges, aqueles que não seguiam a ortodoxia religiosa, milhões, milhares morreram. E depois, quando vem o grande cisma do protestantismo dentro do catolicismo, os próprios protestantes que combatiam a corrupção religiosa, os desmandos, a corrupção do clero, depois eles vão virar também radicais. E vamos ver, na noite de São Bartolomeu, na França, né, milhares de católicos e protestantes se matando, gente, em nome do Cristo. Daquele que só pregou e ensinou o amor, mandou perdoar até os inimigos, amai até os inimigos. Como é que a gente pode matar em nome de Jesus? Então, Caibar Schutel diz que ele desenvolve uma atividade guerreira, uma luta fratricida que enche os campos de cadáveres. Porque esse radicalismo religioso, nós vemos hoje as perseguições religiosas contra minorias, né, os candomblecistas, os umbandistas. Nós também, espíritas, ainda somos objeto de muito preconceito, de muita intolerância religiosa. E todo aquele que age, né, movido por violência, por agressividade, não pode ser um discípulo do Cristo. Jesus disse: os meus serão reconhecidos por muitos se amarem. Caibar Schutel diz: o apanágio do sacerdotalismo em todos os tempos, que caracteriza a ambição de mundo, que eles querem, né, poder, dinheiro, inclusive formando, né, grandes corporações políticas, como nós vemos hoje, né, verdadeiros partidos políticos que estão a serviço desses grupamentos religiosos, para querer imporem seus dogmas, seus pontos de vista a toda a sociedade. A submissão ao dinheiro, né? Se gosta muito de dinheiro, inclusive agora em tempos de pandemia, querem formar aglomeração sob o pretexto de que o povo precisa orar, o povo precisa estar recebendo a palavra de Deus, mas na verdade a gente sabe que nem sempre é isso. Porque as igrejas querem arrecadar. Se as pessoas não forem lá, o dízimo vai cair, as contribuições vão diminuir. O desejo de aparecer, como Jesus falou. Né? Então isso é daquela época de hoje. E aí, no Atos dos Apóstolos, ainda vai colocar: sob a ameaça de rebelião do povo, os sacerdotes soltaram os apóstolos. Porque quando ele viu aquela massa, né, o cristianismo já se tornava uma religião popular, eles soltaram.
E os apóstolos que objetavam que não podiam se submeter às ordens deles, os sacerdotes, em detrimento das leis de Deus. Olha a coragem desses homens. Ou seguia, ou se atemorizavam diante das imposições sacerdotais, ou seguia os mandamentos divinos com muita coragem. Muitos, a maioria deles, perderam a vida, degolados, crucificados, mortos, em nome do Cristo. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, interessante, que se denomina haverá falsos cristos e falsos profetas, que se aplica justamente esse sacerdotalismo, são os falsos profetas de que Jesus nos alertou em Mateus, capítulo 7, versículo 15 a 17. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Olha o que Jesus está falando. Que vem até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Tem uma aparência de bondade, mas por dentro estão cheios de más intenções. Por seus frutos os conhecereis. Olha que maravilha. Aí Jesus diz, porventura, colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Então, veja, Jesus usa desse símbolo da árvore, dos bons frutos, que é fantástico. Vamos avaliar justamente, as obras, os frutos que são dados, que resultam da ação desses homens. Se são frutos de bondade, de amor, de fraternidade, são verdadeiros profetas. Se, do contrário, são os falsos profetas. Inclusive, Jesus falou, toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Em algum momento, esses homens serão desmascarados. Em algum momento, a verdade virá à tona, quando as pessoas se conscientizarem. O joio será separado do trigo. E nesse sentido, nesse capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem as instruções de São Luís, justamente em cima dessa mensagem do Cristo, a gente observar os frutos. São as obras que deveis examinar, diz São Luís, o Espírito São Luís. Se aqueles que estão revestidos de poder divino, supostamente eles se declaram com esse poder divino representante do Cristo, possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas. E que são essas virtudes? A caridade moral, também a material, o amor ao próximo, a indulgência, a gente deve ser severo conosco, indulgente para com as imperfeições, ali a bondade que concilia todos os corações, está vendo? O cristão verdadeiro leva à união, à conciliação. Olha o que o Caibá Schutter falou da ação desses sacerdotes, que eles têm uma ação patricida, geram conflito, guerras, divisões, é uma ação sectarista. Continua São Luís, desconfiai das palavras hipócritas. Desconfiai daqueles que pretendem ter o monopólio da verdade. Aqueles que querem afirmar que a sua religião é melhor do que as demais. E só que aqueles que fazem parte do seu rebanho religioso é que obterão uma suposta salvação. E o que a espiritualidade está colocando aqui, em perfeita sintonia com os ensinamentos de Jesus, a gente colocar o amor. Jesus falou, os meus serão reconhecidos por muitos se amarem, não por se agredirem e por se perseguirem. Isso é que a gente deve estar atento. Pedro foi preso em função de contrariar esses interesses mundanos e falsos religiosos. E todos os cristãos, a partir daí, vão ser aqueles que realmente buscam ensinar e, sobretudo, vivenciar o amor ao próximo, vão ser objeto dessas perseguições. E aí eu quero até concluir aqui, trazendo mais uma passagem de Atos dos Apóstolos, de um outro capítulo que fala, Pedro foi preso muitas vezes, quando Pedro foi preso por Herodes, que era o mandatário daquela época. E Pedro, tornando a si, disse, depois que ele é libertado da prisão,
né? Os anjos entram lá, Pedro está sob cadeias entre dois guardas. Esse anjo vai se materializar, quebrar as cadeias e Pedro sai de lá sem ser visto. Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. É esse anjo, é a interferência direta do Cristo para libertar os seus apóstolos do jugo desses falsos religiosos. E assinala ainda o livro Atos dos Apóstolos. E assim, com Pedro solto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Porque no final de tudo, meus irmãos, a verdade prevalecerá. O bem predominará. E aqui a prisão de Pedro simboliza exatamente esse cerceamento da liberdade religiosa. Essa perseguição a todos aqueles que, em nome do Cristo, em nome de Jesus, tentam disseminar no mundo o amor, a verdade e a caridade. Isso serve de lição para todos nós. De não nos atemorizar, de não nos intimidarmos diante dessas perseguições, de levarmos esse ideal de uma forma, com coragem moral, como teve Pedro, com ousadia, assim é usada a linguagem, de pregar com ousadia. Então devemos levar essa mensagem, mas com muito respeito, com muita tolerância, sem querer impor a ninguém, porque a doutrina, inclusive, trabalha com a fé raciocinada. Então, nós, a doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus para restabelecer tudo que ele houvera dito, esclarecer tudo que ficou nebuloso, sobre a alegoria, é esse consolador que quer resgatar justamente essa pureza do Evangelho, essa mensagem, a essência ético-moral do Evangelho de Jesus, que é o amor ao próximo. Que assim como Pedro foi solto e ainda tenha morrido crucificado, mas em espírito, ganhou a sua liberdade, cumpriu a sua missão, assim nós cristãos possamos arrostar todas essas dificuldades, todas essas prisões no sentido figurado, para que possamos disseminar a boa nova do Cristo nas mentes e nos corações. Assim sendo, meus amigos, nós agradecemos ao Pai Maior pela oportunidade de estarmos fazendo essas reflexões nesta noite, e assim me despeço com votos de paz, de harmonia a todos os trabalhadores do CESFAM, toda a comunidade espírita, para que possamos continuar nesse trabalho abnegado de levar a mensagem do Cristo da doutrina espírita a todas as consciências, consolando e libertando consciências. Muito obrigado.